Hoje é dia de Vasco, é verdade, Vasco entra em campo em São Januário às 19h30 desta quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025, em jogo adiado, rodada passada, Vasco colocando em dia sua vida por causa daquela pausa do Mundial de Clubes, e enfrenta o Bahia em São Januário, e olha, só precisa vencer, tem que vencer de qualquer maneira, o empate é ruim, derrota nem se fala, Vasco está afundado lá embaixo na tabela e a vitória contra o Bahia é a chance de dar um respiro. Vasco perdeu essa chance contra o Ceará e tem a chance agora contra o Bahia. Vamos analisar a partida de hoje, né? Fazer esse esquenta aqui para o pré-jogo, mas antes deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita e ativa as notificações, aquela opção todas, para que o YouTube possa te avisar sempre que tiver vídeos novos por aqui. Tá falando? Vamos direto ao assunto do vídeo, né? Sem pausa, sem edição, direto aí. E só agradecer a quem já deu like, né? Muito obrigado. Agradecer também a quem se inscreveu no canal. Dizendo para você que é muito bem-vindo aqui no canal Gigante Vascaíno. Muito prazer. Quem não me conhece, eu sou André Luiz e está entrando lá o nosso programa Almoço Gigante, que é um programa que a gente sempre faz no horário de 1h da tarde, 1h30 da tarde, aqui no canal. Sempre tem um vídeo no almoço. Tem um vídeo de manhã, que é o Café do Gigante, 8 horas da manhã, mais ou menos, entra no ar. 1h da tarde, 1h30, entra o Almoço Gigante. E sempre às 6h30, 7 horas da noite, entra o Resumo Gigante. Hoje não tem o Resumo Gigante, porque hoje às 18h15, nós vamos entrar ao vivo com o pré-jogo. Já falei demais, vamos embora agora ver esse jogo do Vasco e Bahia. Olha, a classificação ela é complicada, né? Você vê que eu botei da página do 10º colocado em diante, né? A gente está na segunda página, que é do 11º em diante. A primeira página acaba na 10ª posição e a segunda página do 11º ao 20º lugar. E o Vasco se coloca aí na 16ª posição, né? O Vasco é o primeiro fora da zona do rebaixamento, com 24 pontos em 23 jogos e com um saldo de -1. Bem, o Vasco ganhando hoje, esse jogo atrasado, o Vasco passa para 24 partidas e passa para 26 pontos. E aí o Vasco supera o Santos novamente. O Vasco supera o Santos ficando abaixo do Internacional e rezando para o Santos perder ou empatar sua próxima partida. A situação do Vasco é bem complicada, né? Porque, mas o Vasco vai empatar com o Santos em 26 pontos. Vai empatar, mas o Vasco fica à frente do Santos por causa do saldo de gols. O Santos tem -10 e o Vasco tem -1. É uma situação muito complicada, mas ainda dá para recuperar. O Vasco ainda não está afundado lá dentro da zona do rebaixamento, mas o Vasco namora com perigo, né? É o tempo todo do campeonato namorando com perigo. O time tem que começar a engrenar. Perdeu aqueles 2 pontos em São Januário que não podiam perder. Por exemplo, se tivesse ganho do Ceará, o Vasco já estaria com os 26 pontos, estaria em 14º. Estaria com o Atlético e o Santos abaixo dele. E aí ganhando hoje, o Vasco iria 29 pontos. Ia estar lá junto com o Corinthians em 10º lugar. Olha como é que 2 pontos que o Vasco perde para o Ceará é importante. Agora hoje tem que ganhar. O Vasco ganhando, aliás, nem empata com o Ceará. O Vasco vai a 27, desculpa. O Vasco ganhando o jogo de hoje vai a 27 pontos, passa realmente o Santos, empata com o Internacional. E passa o Internacional, porque o Vasco passa a ter um saldo de gols zerado ou positivo, se for de 1-0. O Vasco passa o Internacional está com -8 e o Vasco está com -1. Se o Vasco vencer, o Vasco passa o Internacional. Vai a 13º lugar no campeonato. Então tem que vencer hoje de qualquer maneira para dar esse respiro, para poder colocar Internacional, Santos e Atlético Mineiro embaixo do Vasco, que esse é o nosso campeonato. O nosso campeonato tem contra esses caras. Contra o Ceará, contra o Corinthians, contra o Grêmio, Internacional, Santos, Atlético Mineiro, Vitória, o Juventude, talvez ali ainda é a briga do Vasco. O Fortaleza e o Sport Recife dificilmente vão sair dessa situação. Então o Vasco tem que entrar em campo hoje com faca nos dentes, sangue nos olhos e entrar para ganhar o jogo. A provável escalação do Vasco é a seguinte, ó: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas, voltando ao time principal, e o Puma Rodrigues jogando de lateral esquerdo. Hugo Moura e Barros, os 2 volantes, e aí nós não temos o Rayan. O Rayan foi suspenso por 3º cartão amarelo. Nós devemos ir de Andrés Gomes, Felipe Coutinho e Nuno Moreira, que era dúvida. Alguns jornalistas estão colocando ele ainda como dúvida, tá? Estão colocando a possibilidade de começar o jogo com o David. E no ataque o Verratti. Mas o GE colocou o Nuno Moreira como titular, o Atenção Vascaíno está colocando o Nuno Moreira como titular. Eu vou ficar nessa turma aí, eu vou com o Nuno Moreira de titular. É bem provável que ele comece realmente o jogo, né? A novidade do Vasco é o Diego Minetti,
que vai estar no banco de reserva durante 16 anos, que se estrear passa a ser o segundo jogador mais jovem a estrear no Vasco, né? O segundo jogador mais jovem no século a estrear no Vasco. O primeiro é o Ryan, o segundo seria o Diego Minetti, se ele entrar em campo hoje. O terceiro é o Thales Magno, não, o terceiro é o Andrei Santos, né? O quarto é o Thales Magno e o quinto é o Paulinho, né? Que está agora no Palmeiras, foi para o Atlético Mineiro, né? O Paulinho é o destaque de jovem, né? Estreando no Vasco. Vamos torcer para que o Vasco possa fazer um bom jogo. Eu acho que o Vasco tem que se jogar o que jogou contra o Flamengo, vence o Bahia que há 3 jogos não consegue vencer, né? Vamos ver aqui, eu não marquei na classificação, mas se eu não me engano é um empate, 2 derrotas, os últimos resultados do Bahia. O Bahia também vem precisando vencer de qualquer maneira, mas o Vasco, se conseguir fazer o mesmo jogo com a mesma intensidade que fez contra o Flamengo, vai ganhar o jogo de hoje. O Vasco hoje está mais seguro, né, na zaga, né? Tem o Cuesta, tem o Lucas Freitas e tem o Hugo Moura de primeiro volante junto com o Barros. Eu acho que isso vai trazer segurança à zaga do Vasco. Contra o Flamengo a gente já não tomou tanto sufoco assim, tomamos um gol, uma bobeira, que eu acho que eu achei que o Léo Jardim falhou, não ter pego aquela bola, foi um soquinho, a bola era dele, dentro da área. Saiu, pega a bola, porque saiu de soco, aí o cara cruzou, e aí um jogo de 7 erros. Puma marcou longe, o cara conseguiu cruzar a bola, o Bruno Henrique conclui, o Léo Jardim faz um defesaço, né, em seguida, mas a bola sobra para o Carrascal para fazer o gol. O Vasco teve uma chance parecida lá no ataque, o Puma Rodrigues cabeceou, o Rossi faz uma grande defesa, a bola sobrou, mas não sobrou para ninguém do Vasco. Essa é uma questão de sorte, né? O Vasco também é um time meio azarado. As coisas não acontecem assim pro Vasco. Se é contra o Vasco, a bola fica pipocando dentro da área, bate aqui, mas ali entra. Na zaga dos caras, bate, só no pé dos caras para os caras chutar para longe. É muito difícil, muito complicado. Mas vai ser Vasco, é isso, sempre foi assim. O Vasco sempre foi assim, nada foi fácil. Todas as nossas conquistas sempre foi com muita luta, com muita dificuldade, e não vai ser diferente. Vamos ver se a gente consegue terminar o ano de uma forma menos melancólica, né? Parar de disputar a zona do rebaixamento, que a gente consiga chegar ali numa... Eu não queria no Sul-Americana, porque não vai fazer investimento, vai ficar esse sufoco aí. Eu acho que foi a Sul-Americana quem prejudicou muito o início do Vasco no campeonato. Enfim, vamos ver se a gente consegue uma posição melhor. Eu ficando na água de salsicha, eu estou feliz. Eu não quero ser rebaixado e quero chegar longe na Copa do Brasil. É isso. Se o Vasco ganhar a Copa do Brasil e ficar na água de salsicha do brasileiro, não sendo rebaixado, a torcida vai comemorar como nunca, cara. Vai ser uma coisa absurda. E o Brasil, o Rio de Janeiro, não estão preparados para um Vasco campeão. E olha, nós temos chance. Nosso adversário na Copa do Brasil, o Fluminense, ontem foi eliminado do mesmo Lanús, que o Vasco também foi eliminado. Que é um time muito fraco, mas conseguiu empatar no Maracanã, tinha ganho de 1-0, empatou de 1-1 e entrou em crise. O treinador chutou o balde, pediu as contas, o Renato pediu demissão, agora eles vão de Marcão, vão procurar um novo treinador. Cara, tá complicado lá pros caras. Então a gente tem que encarar o Fluminense aí, se bem que o jogo não é agora, né? Até lá o Fluminense já resolveu essa crise dele aí. Mas de qualquer maneira, não vai vir com o Renato Gaúcho mais no banco. É um outro time, vai vir com outra filosofia, um novo treinador, será que vai encaixar? Muitas dúvidas agora. Ou seja, o Vasco está no momento bom, as coisas estão dando certo, mas tem que dar certo hoje, para manter esse momento bom, para manter essa vibração boa, para dar moral para esse grupo encarar o Cruzeiro em São Januário também. O Vasco precisa ganhar hoje, e se ganhar o Cruzeiro no próximo final de semana vai ser espetacular, passando pela série de jogos difíceis, vamos encarar o Palmeiras ainda, e aí de repente se perder também tá ok, porque a gente não pode negociar o jogo de hoje. Hoje tem que vencer o Bahia de qualquer maneira, que dos 3 próximos adversários, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, o Bahia é o mais fraco. Apesar que o Bahia é muito melhor do que o Vasco a nível de tabela, mas eu acho que são times parecidos. O problema do Vasco é que ele oscila muito, empata muito, né? E aí perde muitos pontos. Eu acho que tem que vencer o Bahia hoje, focar em vencer, jogar sério 90 minutos, não se distrair, não perder o foco, tá ganhando o jogo, tá nos últimos minutos, bola para longe, bico, para o jogo, com faltas longe, nada de marcar de faltinha pro cara cruzar dentro da tua área. É isso aí, marcar bem, roubar a bola, ficar com a bola, tá ganhando o jogo, fica com a bola, é isso. Eu acho que o Vasco tem que tomar esse tipo de pensamento, esse tipo de postura, tá jogando em casa, tem que ser o dono da partida, o dono do jogo,
Eu acho que tudo isso vai acontecer. Estou muito otimista para o jogo de logo mais. Não perca o nosso pré-jogo às 18h15 aqui. Nós vamos trazer o pré-jogo, vamos trazer a lista de relacionados oficiais do Vasco, vamos trazer a escalação ao vivo. A escalação sai 18h30, a gente vai trazer a escalação ao vivo aqui no pré-jogo. Vamos fazer nossos comentários, a nossa análise, trocar uma ideia com a galera no chat, todo mundo bate papo aqui, a gente conversa. Não perca o nosso pré-jogo, vem pro pré-jogo, vem bater um papo com a gente, vem falar de Vasco com equilíbrio e com otimismo. É isso aí, acho que a palavra hoje é essa, é otimismo. Acho que tem que fazer até um quadro ficar piscando aqui, otimismo, otimismo, otimismo. Essa é a frase do dia, a palavra do dia. Valeu? Grande abraço, fique com Deus. Até logo mais no nosso pré-jogo. Fui. Tchau.